e o Antônio Conselheiro, lá no alto da Bahia. Com 180 praças é a falta da monarquia. Com 180 praças é a falta da monarquia. Eu tava na ponta da rua, eu vi a lua. O início do povoado foi com os primeiros moradores, Dona Arcângela, né, que morava na casa onde hoje é o prédio da associação. A casa era grande, moravam 2 famílias. Ela e o seu irmão, né, dividiram a casa ao meio e formaram o primeiro biombo. Foi lá onde foi fundado o primeiro biombo, lá onde hoje é o prédio da associação, na casa de Dona Arcângela. Antigamente? As primeiras casas? Não tinha casa não. Tinha 2 casas aqui e tinha no Caixé. Tinha uns moradores, poucos moradores, 3 ou 4 moradores, tinha umas casinhas de um Gabriel, tinha um Manuel Correia. Não existia quase casa, era uma fazenda. E eles colocaram, né, fazenda Lagoa Encantada. Porque na época que enchia, que a fazenda, eles tinham lagoa, né? A lagoa enchia e era um encanto. Quando a terra era seca, né? A partir do momento que a fazenda, que a lagoa enchia, eles ficavam encantados, né? Com a água que as lagoas abraçavam. Então, por isso eles colocaram o nome Lagoa Encantada. Servia para o gado beber, né? Para a vargem e para tudo isso, Lagoa Encantada. Depois foi Fazenda Alto Maceté, né? Quando já pertenceu já aos antepassados do Cordolino, aos Bimbas aí. E depois Fazenda Maceté. Aquilo foi nome indígena. Que os índios faziam aqueles nomes, Maceté, Casabu, Cararicé. Eu penso que veio por aí. Tem um significado assim da palavra, senhor? Aquilo só se eu tivesse um dicionário e estudasse um dicionário, senão eu não sei. Não tem dicionário, não? Eu tenho dicionário, mas não leio. E se leio, não aprendo mais, não guardo mais na memória. As terras onde se situa o distrito, a pequena vila de Maceté, são originalmente propriedades de ocupação indígena. Toda aquela região eram propriedades indígenas, zonas de ocupação indígenas, quiriris, caimbés, né? Índios que foram gradativamente tutelados pelas missões indígenas, quando não eliminados fisicamente pelos ocupantes, pelos colonizadores que, saindo do litoral, invadiam a região em busca de espaços para a criação de gado. A nossa cultura aqui é baseada no feijão, no milho e no boi, criação, animais de pequeno porte. A criação eu alcancei no meu tempo, os animais eram criados livres, soltos no campo, né? Mas depois de 1960 para cá foi desenvolvendo e foram criando, plantando capim e formando pastos e acabou aquele sistema de criar solto no campo. Eu era vaqueiro da maneira seguinte, fui vaqueiro de empregado muitos anos. O cavalo, com sela, arriado, com peiteiro bem compresto, eu também, gibão, perneira, e dominava os animais que precisasse. Nunca torci nenhum por selvagem que fosse. Agora, eu tinha muita experiência, nunca judiei nunca matei enrabava bem, pegava bem. Vaca parida tinha experiência, sabia como é que fazia o bezerro. A vaca estava parida aqui, não queria mostrar o bezerro. Eu rastejava ela para trás até onde ela tinha deixado o bezerro escondido. Lá eu via o bezerro da vaca. O vaqueiro era encorado, tinha que enfrentar a madeira, né? Correr com boi na madeira aí, quebrando o pau e derrubando o boi no meio da caatinga aí, e botando o campão. Maceté teve muitos vaqueiros. Era o final de Romaria, era o Chicareca, era o Avaristo e o Marciliano. Esses não botavam para ir se embora. Não existe mais, o vaqueiro não tem mais essa coisa. É só montar num cavalo, não precisa mais usar couro, né? Porque o gado é tudo preso. Porque a coisa mudou, os vaqueiros hoje mais é de negócio de capineira, coisa e tal, prender boi, isso, aquilo, e tronco, é tudo nos troncos, não precisa mais nada, certo jeito. Mas existem os troncos e as coisas, e tem os vaqueiros que trabalham, que prendem gado.
povoado desenvolveu, a gente não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. A partir de 1986 chegou luz elétrica e daí começou o desenvolvimento do povoado. O primeiro prédio escolar era onde hoje era a associação, prédio escolar de Maceté, que era chamado. Depois se construiu o prédio escolar o primeiro grau, né? Aí de primeira a quarta série, na gestão do senhor Floriano. Em 95, 96, a professora Cota, vindo de Araci, filha desta terra, implantou aqui o ensino fundamental até a 8ª série, de 5ª a 8ª série. O prefeito era seu Felisberto, né? Conversei, ele falou, dinheiro não, mas a escola, carteira e livro tem. Eu digo, pois é, só a gente só quer isso. Falamos com ele, eu retornei a Araci, passado um mês voltei, aí fomos lá, ele assinou o pedido, nós mandamos para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e aí foi implantado de 5ª a 8ª, né? 1996. Hoje o pessoal aqui vive numa condição melhor, apesar de a gente ter muita dificuldade ainda, mas ainda está muito bom, é o que já foi. O nosso povoado, a nossa região é muito seca. A primeira seca, que eu era criança, em 32, eu era garotinho. Ia mais uma dona quando começaram a fazer essa estrada de 32, que foi feito primeiro de Feira Santana, aí em São Francisco, feito o Abraço de Homem. A seca pior do mundo. Não teve uma pessoa aqui que não fosse trabalhar. O nego comeu carniça. Morria gado, que naquela época não tinha passagem. O gado era na caatinga. Tocava um fogo na caatinga, aquela mancambeira, o gado ia comia. Ali, magros, morriam uma vez, 2, 3. Muitos foram, tirava a carne e comia. Tem um aí que ainda conta essa história. Eu já passei coisas de... Olha, para dizer uma coisa, eu não sei lá do ano, viu? Mas eu já comi bró, já comi rajimboa, já comi tudo, né? E para acabar, comi até carniça. Carniça do urubu eu comi. Essa seca morreu muito gado. Foi uma devastação enorme de gado. As pastagens ficaram totalmente secas. Pessoas ficaram desoladas. Alguns foram embora da região, saíram da região. Foi uma tristeza enorme. Muita gente perdeu tudo, né? Muita gente... Alguns falam, né? Que só não morreram de fome, porque algumas pessoas comiam semente, a frutinha do mandacaru, né, e outras coisas mais. Então, eles se viravam como podiam. Aqui na nossa região, principalmente aqui em Maceté, quem trabalha na área de construção civil só fica parado se quiser. Porque atualmente é o que mais está crescendo aqui no nosso povoado, é a construção civil. Eu mesmo tenho que agendar os meus fregueses para chegar a cada momento o seu, porque não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. O município é um dos mais carentes, então aí o povoado fica assim, sem ter trabalho algum para qualquer jovem, que a gente conclui o ensino médio e não tem em que se empregar. Então a única maneira aqui é sair para fora, para trabalhar em outro município, outro estado. Ele não tem uma outra ocupação para ocupar o resto do tempo dele. Não tem um grupo de teatro, não tem capoeira, não tem nem mesmo esporte. Então o jovem de Maceté está sem expectativa. Aqui não tem qualquer diversão alguma. A gente ou vem para aqui para a praça, vê o tempo passar ou não faz nada. E o que deveria ser feito aqui, inúmeras coisas, porque aqui não tem uma quadra poliesportiva, que seria bom para os alunos, bom para a sociedade e bom para todo mundo. E você gostaria que tivesse uma quadra aqui em Maceté? Eu gostaria sim, porque ficava melhor, que só ia brincar das crianças. E lá no campo não, lá no campo tem muito homem grande. Às vezes a pessoa vai jogar com eles machucam. E aqui não, aqui é com tudo gente pequena e é bom para brincar com gente pequena, assim do meu tamanho. Os representantes do local não estão nem aí para as necessidades desses jovens, desses alunos. O que é que está precisando? De uma quadra de esporte? Vamos tentar trazer
para mudar, né, esse quadro, porque todos nós temos filhos por aqui, né? Então eles precisam de um atrativo, de algo que mude essa imagem que a gente está vendo atual, né? Dos jovens de Maceté. Eu gostaria que tivesse uma quadra esportiva para a gente poder se divertir e brincar muito de futebol. É mais fácil o poder público pagar caro por uma banda, por uma festa profana, do que investir em outros projetos educacionais. Nós estamos precisando de grandes projetos para resgatar a autoestima desse pessoal aí. Precisamos envolver mais comunidade escola. A comunidade precisa ficar sabendo mais, né, do que está acontecendo. Escola, a educação hoje em dia, diz que é para caminhar lado a lado. Família e escola, né? Mas só que tem família que não ajuda. Principalmente, eu não estou menosprezando alguns pais, mas tem pais que não têm conhecimento. Você não é formado. Você dá valor à educação para quê? Você dá valor à sua enxada, o dia a dia, mas você não liga, né? Às vezes a gente fala com o pai, porque o filho não está ainda assim. Mas ele não quer, eu vou fazer o quê? O pai diz, ele não quer, eu vou fazer o quê? E o professor faz o quê? Hoje não se pode fazer nada. Não se dá um castigo porque é proibido. Você faz se quiser. Bruno, leia para mim como eu mando. Ah, não leu não. Não estou com vontade, não quero ler. E eu faço o quê? Então eu acho que é o sistema, não é nem o professor. E nem também o aluno, tá entendendo? É o sistema da educação. Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café. Lampião passou por aqui em 1930, mais ou menos, segundo alguns historiadores nos passaram, né? Alguns contam que ele pernoitou na casa do senhor Caseca. Esteve lá na casa do meu avô, lá em cima. Aí, meu avô estava tirando os couros de um teiu, debaixo de um juazeiro grande. Disse, o senhor já viu falar no Lampião? Disse, já. O senhor o que acha? Ele para mim o Lampião é gente boa, nunca me ofendeu. Disse, não, pode continuar seu trabalho. Aí desceram, pegaram os cavalos de campo. Aí tinha um velhinho, irmão do meu avô, que ele sofria de asma. Aí ele fumava aquele negócio que chama flor de zabumba. Aí estava longe da fazenda assim, numa pedra que ele descansava lá. Aí diz, olha, acolá tem uma pessoa. Diz, vamos fazer árvore. Diz, não faça não, que é meu irmão, é tolo. Aí não bolei não com o velhinho. E o Lampião, velho Lampião, só bolei com quem bolei com ele. E o chapéu, ele era um cara assim que nem você, chapéuzão de Bahia, todos agaroados de ouro, né? Eu não bolei com ninguém não. Não mexesse com ele, né? Se não mexesse não, com ele... Não, a pessoa me ouve muito, pai. Amigo mesmo não mexeu não. Não, nunca mexeu. Você chegou a encostar perto dele ainda? Assim, pegadinho com a gente. Pegar assim na mão da gente. Muito ruim. Não bolia não. Agora, com quem bolia com ele, era melhor bolir com o cão. Ele matava assim na hora. Lampião é uma presença ali marcante. A partir de 1929, quando ele ingressa em território baiano, e que também é um marco definitivo, a presença de Maria Bonita no bando, Lampião vai transitar por ali. Ele vai estar no na Várzea da Ema, ele vai estar no Massacará, ele vai estar no Canché e vai passar em Maceté também. Ele passa por muitos lugares e estabelece ligações e estabelece uma base de alianças que vai ser fundamental para a sua sobrevivência na Bahia. Você sabe quem foi Antônio Conselheiro? Ele foi um homem que ajudou muitas pessoas no município de Canudos. Antônio Conselheiro, vocês também devem saber que ele foi o nosso Tiradentes da Bahia. Muitos dizem que ele queria destruir, mas ao contrário, ele queria só ajudar, né? Ele chegando aqui, disse que estavam, uma noite, ele veio com seus seguidores fazer uma novena. Havia do outro lado aqui do rio Maceté, uma casa de um homem por nome de Viana, né? Uma Viana, aonde Antônio Conselheiro chegou à casa dele e hospedou-se. E aí eles estavam aqui rezando quando a polícia entrou, mas esperou terminar a reza, né? Quando esperou aí. E na hora do tiroteio, ele saiu e botou um risco no alpendre, assim, no alpendre, o cara acabou disse, quem ficar dentro desse circo não morre. Esse conflito que se dá em maio de 1893
é marco divisório na trajetória de Antônio Conselheiro. Quando chega em Maceté, Antônio Conselheiro já vinha de um outro confronto, que era em Natuba, né? Quando ele quebra as tabuletas de impostos e estabelece um confronto aberto na feira de Natuba. E ali, naquele momento que ele enfrenta uma norma, né, da República, que é a cobrança de impostos, ele está dizendo não à ordem estabelecida. Ele está partindo, para usar uma expressão popular, para o pau. Ele está ciente de que ele está construindo a sua ruptura definitiva com o sistema. Ele tinha muita habilidade, muito inteligente. Ele era um inteligente fora do comum. Aí juntou esse povo, e dentro desse povo ele tinha cada raposa para brigar, nas trincheiras. A partir daquele momento ele passa a negar e a confrontar, né? Tanto que ele diz, lá depois, eu tenho comigo homens armados porque tentaram me matar no Maceté. Quer dizer, ele tem consciência de que a República já tem ele em vista e ele tem ela em vista também. Ele nega a República e Maceté, assim como Natuba, assim como Bom Conselho, são manifestações evidentes dessa inconformidade de Antônio Conselheiro com as injustiças, com a sua incompatibilidade com o que a República representava. Não só na sua concepção de mundo, mas também porque ele enxerga na República uma permanência de injustiças históricas cometida contra o povo humilde, contra o povo trabalhador do sertão. Os povos que morreram aí, como parecia que já quem andava muito mais, eu cortava as cruzes tudo de facão, descarado. Teve uma cruz da porteira do Pátio Zacaria, teve uma dentro dos paus do Cuié e teve outro não sei aonde. Eles botaram cruz em todos os lugares que morreu. Um morreu afogado dentro do rio, correu e morreu afogado. Uns 3 ou 4, não foi mais não. Sempre a gente sabe que foram 3 soldados que morreram. Né? Teve um que, depois de muita luta, caiu no rio e morreu afogado. E outros 2 morreram a cacetes, né? Eles mataram mesmo a pancadas. Né? Que eles não eram armados, na época eles não eram ainda armados de armas de fogo. Eles eram armados de foices, de facão, de marretes enormes. Os registros dizem muito mais respeito à tradição oral. A tradição oral manteve mais do que os registros documentais. A passagem de Antônio Conselheiro por aqui, né, eu considero como o marco principal da história do nosso povoado. As festas daqui é 15 de agosto. Nossa Senhora como era? Assunção. Era uma rezona. Vinha gente dos arrebados, Mirandela, daí Pé da Serra, Tucano. Eu via menos, mas daí era despejado. Você de cada cavalão chegava aí de noite, as panelas de arroz eram desse tamanho, não tinha nem um litro de cachaça para beber. Era uma reza. Nossa Senhora da Assunção, antes era só reza, né? Passavam a noite rezando, no dia 15 de agosto, barracas, né, de arroz doce, bolos, pipocas, aos arredores, né, das casas. Não tinha igreja ainda. Eram as casas, era numa casa que rezava. As festas de São João aqui, a nega agarrava as negas aí, chega a fazer volta. Mas é bom, pai, eita, cada uma medida. Você chega a falar. Mas a festa de São João de primeira era outras. Era de forró, não sabe? Um salãozão aí, o sanfoneiro entrava pra dentro e puxava a sanfona, o nego caía dentro, mas a nega amanhecia o dia comendo água e dançando. Essa era boa, viu? Era melhor do que do presente agora. Cantando roda, aquelas rodas. A noite toda assim. E os reis, terras de reis? Afinal do lá não perdia todo, eu mandei a carreira quando morava ali, esse era a semana toda, quando dava dia de reis ele ganhava o mundo.
chamados de... Não era nem a palavra anarquista. Eram os contras, né? Alguns chamavam os contras. Então eles saíram, né, pelo Brasil inteiro. Quando passaram, né, quando o pessoal de Maceté ouviram falar que estavam nas proximidades já perto, algumas pessoas conseguiram abandonavam suas casas com medo. Porque quando o conselheiro Lampião passou pela região, as pessoas já sabiam da realidade como era, como eles eram recebidos. Lampião, quando chegava nas casas, ele queria comer, queria dormir, pernoitar, ele não maltratava ninguém. Mas os revoltosos, a notícia corria pelo Brasil que eram tiranos, eram assassinos, né? Eram pessoas que saíam matando a qualquer preço, a qualquer custo. Os mais velhos contam sempre que os revoltosos passaram na região. E os revoltosos não são nada mais, nada menos do que os membros da coluna Prestes em confronto com as forças republicanas do governo de Arthur Bernardes, ou mesmo de polícias regionais e locais, e os chamados batalhões patrióticos, que eram convocados e montados para combater os revoltosos de 27. Foi muitas poucas vezes que o revoltoso passou, tá vendo? Era outro grupo também, mas esse não era que nem Lampião, não. Eles passavam a viagem deles, iam-se embora, não sei de onde eles iam, nem para onde eles iam, desciam, depois voltavam, mas aqui eles não se arranjaram em canto nenhum. Se passaram, o revoltoso aqui foi de passagem. Percorrem grande parte do território brasileiro. É considerada, do ponto de vista histórico, a maior mobilização já existente, a maior caminhada já percorrida por brasileiros em território brasileiro. Passaram por aqui, mas quase que ninguém viu eles. Passaram a expedição. Naquele alto lá em cima, eu sabia que eu era criança com os meus 2 ou 3 anos, e eles atiravam em Prigura da Fonte Maceté. As balas faziam, passaram a expedição, para lá, mas passaram ligeiramente e não deu para gente. Eu, pelo menos, era criança, mas passaram no mesmo ano no mesmo ano de Lampião, de 26, os revoltosos passaram mais cedo, de 26. Memória, história, cultura significa nossa ligação com o nosso passado para que possamos viver de maneira crítica o presente e estabelecer uma visão de futuro que seja compatível com essa existência que nós tivemos e que temos, né? Preservar a memória significa estabelecer laços identitários com nossa gente, com o nosso povo, com nossos ancestrais. Significa nós compreendermos a história de nosso povo, de nossa gente, de nosso país. Significa nós podermos nos confrontar com a realidade e tentar modificá-la. Se nós não conhecemos o nosso passado, provavelmente teremos dúvidas quanto ao nosso futuro. Profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, e o justo já sexagenário fez erguer essa cidade Belo Monte, para então vislumbrar no horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Quem viveu ao seu lado sempre quis ter real o que era fantasia. O reinado do céu não prometia, sim um reino da terra mais feliz. Afinal, só o povo do país pode dar o retrato verdadeiro desse líder autêntico mensageiro que alguém deformou a sua imagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Maceté, Uauá, Paraguaçu, Caatinga, Facheiro, Mororó, Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela, Trabibu, Beatinho, Abade e Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Mancambira, Lalau e o Cineiro.
Timóteo, um lendário personagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Ó Canudos dos países da promissão, foi injusta e cruel a sua guerra. Tu que eras abrigo do sem terra, sem família, justiça lá e pão. O jagunço era apenas um irmão, o fanático somente um companheiro, junto ao mestre encontrando o paradeiro. Confiança, família e hospedagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio.